Galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de resenhas aqui do canal. O primeiro material que eu vou comentar com vocês é Flash Seguindo em Frente, uma publicação em capa dura da editora Panini Comics, escrito e desenhado por Francis Manapul e Brian Buccellato. Galera, a publicação que compila as 8 primeiras edições da série do Flash nos Novos 52. Vocês vão perguntar, Fernando, é uma boa edição para eu acompanhar o Flash? Eu gosto do Flash, eu gostaria de acompanhar. Galera, esse aqui seria basicamente um novo início do personagem. Então, com os Novos 52, a cronologia DC, pelo menos para a maioria dos personagens, com exceção do Batman e do universo do Lanterna Verde, elas foram zeradas. Então não tem problema nenhum você começar a acompanhar as histórias do Flash por esse encadernado aqui. O ponto é que muito tempo atrás, quando começou os Novos 52, eu li as primeiras edições do Flash, eu acho que foram as 5 ou 6 primeiras edições, e eu fiquei meio assim, achei meio, sabe, mais ou menos, assim, eu esperava mais, e talvez uma certa birra, porque o personagem Flash aqui é o Barry Allen, e não o Wally West, que é o personagem, o Flash que eu sou fã, e que eu acho o Flash definitivo. Então meio que torci o nariz, fiz aquela birrinha de fã, mas lendo as histórias desse encadernado compiladas, né, numa tacada só, a história flui muito bem e realmente é uma história de qualidade acima da média. Mas ainda assim, eu não acho que são as melhores histórias do Flash. Na minha opinião, as melhores histórias deles foram escritas pelo Geoff Johns, antes dos Novos 52, mas aqui a gente tem com certeza um material muito bom do Flash e que eu indicaria para qualquer fã de quadrinho, principalmente para os fãs do Flash. Na trama a gente tem a volta de um grande amigo do Barry Allen, o Manuel, que é um cara que sofreu alguns experimentos e adquiriu o fator de cura. Numa determinada situação ele tem o corpo despedaçado e de cada pedaço surge um clone. Então vira uma horda de clones que vai atrás dele, tenta sequestrar ele, e obviamente o Flash vai tentar ajudar e vai se meter toda essa confusão. Além disso, tem a volta do Capitão Frio, ele está mais poderoso, ele consegue controlar a temperatura ambiente e com isso reduzir a velocidade do Flash. E além disso tem um grande problema que seria relacionado à força de aceleração do Flash, né? O que seria essa Speed Force? Galera, o Flash retira a sua velocidade dessa Speed Force. Então essa força de aceleração faz com que ele se proteja do atrito, que ele consiga correr na velocidade da luz, mas isso pode estar causando um grande problema, porque conforme ele vai atingindo altas velocidades, inclusive próximas à velocidade da luz, buracos de minhoca surgem na Terra, despejando coisas do passado. Então está causando um caos muito grande, pessoas estão sumindo e a galera está botando a culpa no Flash. E o Flash obviamente vai tentar resolver isso acessando diretamente, entrando lá na fonte da força de aceleração. Galera, é um material bem bacana, acima da média. Na primeira leitura lá atrás eu não achei grande coisa, talvez uma certa birra que eu tinha, mas aqui ele já me cativou mais, o próprio Barry Allen, apesar de eu preferir o Wally West, e uma trama muito bem escrita, redondinha, sem furos, linear, sabe, sem aquela coisa de ficar com pontas muito soltas, uma coisinha bem bacana de se ler e que eu indico para vocês que são fãs de quadrinhos e principalmente para quem é fã do Flash. A arte ela é bem condizente com as histórias do Flash, ela exige muitos traços de velocidade, né? Olha só. É uma arte muito caprichada do Francis Manapul, que inclusive estará na Comic Con Experience. Que nota que eu dou para esse material aqui? Eu dou uma nota 8.5, é um material que vai ficar a dica para vocês aí. O próximo material é Capitão América, A Flecha do Tempo, uma publicação da editora Panini no formato Deluxe. Esse aqui é o 5º volume dessa série do Capitão América sobre a batuta do Ed Brubaker. Eu diria que é a melhor fase de todos os tempos do Capitão América, é sensacional, indispensável para os fãs de quadrinho, quanto mais para os fãs do Capitão América. Esse aqui vai dar sequência ao encadernado O Homem que Comprou a América, já com o Buck Barnes assumindo o manto, né, do Capitão América. Ele está com o uniforme, ele está substituindo o Steve Rogers, que foi morto logo depois de Guerra Civil. Então nesse encadernado aqui, que vai compilar as histórias 43 a 50, mais as edições 600, que é a edição comemorativa, a 601, da revista Capitão América, em 324 páginas, a gente vai ver o Buck Barnes tentando resgatar um amigo da época dos invasores. O que acontece é o seguinte, tem um cientista chinês que lá nos anos de 1945 foi salvo pelos invasores, que é formado pelo Tocha Humana original, né, aquele androide, o Namor,
o próprio Buck Barnes, né, na época, e o Steve Rogers do Capitão América. E eles salvam esse doutor chinês e depois ele passa a viver lá na China e tudo mais e começa a criar experimentos para a formação de um exército de super soldados. E ele cria um vilão, o Homem Sem Rosto, que vai atormentar a vida do Buck Barnes e vai trazer à tona várias coisas do passado dele. Por que que esse doutor está buscando uma certa vingança contra o Buck? Então isso tudo vai ser esclarecido nessa trama, uma trama com muita conspiração, muita ação, e além disso, um dos invasores é sequestrado. Então o Buck vai buscar a ajuda do Namor para auxiliar ele nessa contenda contra esse cientista chinês e suas criações. Além disso, vai ter o relacionamento dele com a Viúva Negra. Depois dessa memorável história do Buck até sofrendo um pouco com relação às ações dele, ele falou que ele lembra de tudo que ele fez, né, mas ele não queria ter feito aquilo. Então vai retomar esse passado sombrio do personagem, e logo depois desse arco aí envolvendo esse cientista chinês, a gente vai ter um foco um pouco na Sharon Carter, em amigos do Capitão América, nessa edição comemorativa, vários artistas participando. É uma edição sensacional, olha, não tem como você não ser fã dessa fase, é um material indispensável para os fãs de quadrinho. Ela é escrita, ela tem desenhos do Lucky Ross, do Steve Epting e do Butch Guice, enfim. Eu acho que a arte não é tão boa como dos primeiros encadernados da série Deluxe, com parceria com o Ed Brubaker, dos desenhistas. Mas é uma arte boa, eu acho que competente e razoável para essa edição aqui. Olha só, é um desenho mais sombrio, como vocês estão vendo, olha só, é uma arte mais escura, né? Dando aquele ar de conspiração, de suspense. Nossa participação muito boa do Namor. O Namor tem a hora que ele vai pegar um dos capangas, que é muito poderoso, desse cientista chinês, e você tem que ver o que ele faz, né? Os outros ficam tudo, ele já chega e toca o terror, o Namor é fodão. E depois a gente tem, como eu falei, a história da Sharon Carter. Na verdade, ela até vai desvendar mais algumas coisas relacionadas à morte do Capitão América. E depois aqui a edição comemorativa, né, abordando alguns pontos importantes da vida do Steve Rogers. E aqui também a participação de diversos desenhistas e tudo mais. Com relação aos extras, é basicamente as capas, né, das edições e as suas capas variantes. Nada demais em termos de extras, mas é um extra bacaninha de se ter. Galerinha, que nota que eu dou para esse material? 9. 9. Esse material é indispensável para os colecionadores. Quando eu falo esse material, eu digo a coleção Deluxe do Capitão América pela editora Panini. Finalizando, a gente tem John Constantine Hellblazer, O Mago que Ri, uma publicação em capa cartonada da editora Panini Comics, dando continuidade à cronologia normal do John Constantine. Compila as edições 238 a 242, 132 páginas ao preço de R$19,90, escrita por Andy Deagle, desenhos do Leonardo Manco e Danigel Zezel. Porra, nome complicadinho desse outro desenhista aqui. Galera, é um material que, como eu disse, está dando continuidade às histórias do John Constantine pela linha Vertigo, não tem nada a ver com os novos 52, e nem são histórias lá de trás do passado do personagem, na época que o Garth Ennis escreveu, nem nada disso. São as histórias inéditas que ainda não tinham saído no Brasil, continuando aquelas histórias que estavam saindo pela revista Vertigo, né, da própria Panini, que foi cancelada, não publicava Scalpo, lançou alguns encadernados, e depois chegou nesse e ainda terá mais um ou dois para finalizar a série do John Constantine dentro da linha Vertigo. Depois teve os Novos 52 e ele migrou para o universo tradicional da DC Comics. Nessa trama a gente vai ter duas histórias que antecedem o arco principal, O Mago que Ri. Nessa primeira história a gente tem o Map, que é uma espécie de feiticeiro protetor de Londres, que vai usar e manipular o John Constantine ao seu favor para que ele impeça uma espécie de invasão de seres sobrenaturais, monstruosos na Terra. Esses seres, na verdade, eles se solidificam, se tornam reais, verdadeiros através da crença. E depois a gente entra na história envolvendo o Mago que Ri e o seu antagonista canibal, feiticeiro cruel. Ele parece um personagem de voodoo, assim, é um negão com os dentes cerrados. Uma arte, ó, esse Leonardo Manco, ele nasceu para desenhar o John Constantine. Olha só, esse aqui é o grande antagonista, o feiticeiro que mata outros feiticeiros comendo a carne deles para assimilar o poder de feitiçaria.
olha só o que ele faz. A arte é sensacional, olha só esse ataque de hienas, olha essa outra imagem aqui. Parece até esses personagens saindo de um filme do Mad Max. Muito bacana, cheio de correntes, um estilo meio sado, meio doidão. E eles estão em busca do Mago Kiri, que seria o mago mais poderoso de todos os tempos. Nessa busca pelo Mago Kiri, ele começa a atacar diversos feiticeiros até que ele chega na África, onde tem um xamã e que sabe onde está o Mago Kiri. E ele começa a torturar, como vocês estão vendo nessa imagem. Inclusive a dor também dá poder para ele, para esse Dargur, né, que é esse feiticeiro canibal. E só que esse mago, esse xamã, desculpe, ele é velho de guerra. E eles falam assim, não, cara, eu preciso proteger a terra. Então ele coloca as lembranças, os sonhos que ele tem com o Mago Kiri dentro de um graveto e envia para Londres. Sabe como aquela garrafa com bilhetinho e tal? Até que isso consegue chegar nas mãos do John Constantine, que percebe todo o perigo que ele está correndo e vai em busca da ajuda de uma velha amiga, Song, onde tem um feiticeiro lá também que prevê o futuro, né? Ele é clarividente. Então a história começa a se desenrolar com o Constantine jogando na defesa e tentando preparar o terreno para não sofrer nas mãos desse mago canibal. É uma história com muito sangue, sério, talvez seja uma das histórias mais sanguinárias e de maior terror que eu li do John Constantine. Ela é sensacional, a arte colabora imensamente para isso, é uma arte escura, as cenas de morte, elas são pesadas. Esse mago aqui, ele tem uma aparência demoníaca, misturado com voodoo. Um material muito bacana. E aquela coisa, quem se envolve com John Constantine não acaba inteiro. E John Constantine também não é bobinho, né? Ele sabe como manipular as pessoas, ele tenta pegar um inimigo, jogar contra o outro, fica no meio como isca. Galerinha, é isso daí, uma edição muito bacana do John Constantine, publicado pela editora Panini. Que nota eu dou para esse material? Eu dou uma nota 8.6. Fica a dica para vocês, curtam, compartilhem, deixem de acompanhar o nosso blog, o Central HQs, que está na descrição do vídeo. Galera, um abraço para todos e até a próxima!